Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e a aula de hoje será sobre substâncias puras, misturas e curvas de aquecimento. Então pegue o controle, dê start, mas não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Então vamos embora pro vídeo! Para a gente começar a aula de hoje, teremos que falar sobre substâncias químicas, que é uma porção da matéria que tem propriedades bem definidas a que lhes são características, ou seja, cada substância química tem uma característica exclusiva para ela. E quais são essas características? São ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, que já vimos em aulas anteriores, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, entre outras, cor, odor, dureza, etc. E essas propriedades, essas características, elas chamam propriedades organolépticas. Então, cada substância tem um ponto de fusão, tem um ponto de ebulição que caracteriza aquela substância química. Beleza? As substâncias químicas, elas podem ser puras ou misturas. As substâncias puras é aquela que não está misturada com outra substância ou com outras substâncias. Ela é pura. Por exemplo, a água deionizada. Vamos explicar o que é isso. A água deionizada é aquela água que em laboratório retira-se totalmente os íons que se encontram na água. A água mineral, ela não é pura. A água pura é a água deionizada, que você vai tirar todos os minerais que contém naquela água. Então, essa água pura aqui, ó, é só o H2O, é só a água. Sem o sódio, sem o ferro, que são encontrados na água mineral. Um outro exemplo de substância pura é o sal. Mas não pode ser o sal iodado, porque o sal iodado é o sal mais o iodo, então aquilo é uma mistura. Já esse sal aqui é o sal puro, é só o NaCl, então é uma substância pura. Já o óleo é uma substância pura, porque contém só óleo. Tranquilos? Já uma mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias puras. Por exemplo, aqui temos água e sal. Então, temos duas substâncias puras aqui, a água e o sal. Já aqui, ó, temos a água e o óleo. Então, é uma mistura, tem duas ou mais substâncias puras. Beleza? E as misturas, elas são divididas em homogênea e heterogênea. Vamos lá. A homogênea é aquela que possui apenas uma fase. É quando a gente enxerga apenas uma fase ali naquele sistema. Um exemplo, a água mais sal, olha só, a gente só consegue enxergar uma fase nela lá. Então isso aí é uma substância, aliás, desculpa, é uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea é aquela que possui duas ou mais fases. Um exemplo é a água mais o óleo. Olha só, a gente vê uma fase em amarelo e uma fase transparente, que é a água. Então, olha só, então quando a gente vê duas fases ou mais, essa mistura é um sistema heterogêneo. Tranquilos? E as substâncias puras, elas podem ter mais de uma fase, porque quando a gente fala de mistura homogênea e mistura heterogênea, a gente fala de duas substâncias que estão ali misturadas, mas a gente vê duas fases. Agora, uma substância pura, ela pode conter duas ou mais fases? Um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um copo de água com gelo. Tranquilos. Quantas fases a gente consegue enxergar aí? Duas fases. A gente consegue ver a fase líquida e a fase sólida. Então, olha só. Temos aqui uma substância pura, porque o gelo ele é feito de água, que é o H2O sólido. Já a água é o H2O no estado físico líquido. Mas aqui a gente tem duas fases.
Temos a fase sólida e a fase líquida da água. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo, pois ele tem duas ou mais fases, mesmo sendo a mesma substância. Então, é uma substância pura com duas fases. Então, é um sistema heterogêneo. Tranquilo, galera? Ou seja, no ponto de fusão e no ponto de ebulição de qualquer substância química, nós temos um sistema heterogêneo, pois terão duas fases. No ponto de fusão, teremos a fase líquida e sólida, e no ponto de ebulição, teremos a fase líquida e gasosa. Então, temos duas fases ali. Então, uma substância pura, ela pode sim ter duas fases ou mais. Tranquilo, né? Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor isso aí. Vamos pegar 4 substâncias puras ou componentes e vamos misturá-los. As substâncias puras são o sal, a água, o óleo e a areia. Vamos colocá-las dentro de um recipiente. Pronto, olha como é que fica. Fica o óleo em cima, formando uma fase, a água mais sal no meio, formando outra fase, e a areia lá embaixo. Quantas fases que a gente consegue enxergar aqui? 3 fases, correto? Ou seja, isso aqui é uma mistura heterogênea, pois possui 2 ou mais fases. E é um sistema trifásico, pois tem 3 fases. E aí que a gente fala, a mistura homogênea, ela é monofásica, ela possui apenas uma fase. A bifásica tem 2 fases, a trifásica tem 3 fases. E a polifásica são aquelas misturas que contêm 4 ou mais fases, correto? E agora temos que falar de curvas de aquecimento, que é um diagrama, que é um gráfico que demonstra como que é o comportamento das substâncias puras e de misturas sob aquecimento. Então vamos ver. E a primeira curva de aquecimento que a gente vai ver será sobre as substâncias puras. Então beleza, ó. No tempo zero, nós vamos pegar uma substância pura no estado sólido. E a gente vai começar a aquecer esse sólido. Então, vai haver um aumento da temperatura enquanto esse tempo passa. Por isso que é uma retinha inclinada. Tranquilos? E esse sólido ele vai chegar até o ponto de fusão, que é a transformação do estado sólido para o líquido. E percebam que no ponto de fusão, a inclinação da reta é 0. Por quê? Porque aqui não há variação da temperatura. Beleza? Ó. Então, o ponto de fusão final tem a mesma temperatura no ponto de fusão inicial. Beleza? Beleza, então esse sólido passou para o estado líquido. Depois que ele está apenas no líquido, ele começa a aquecer de novo. Está havendo aumento da temperatura, até que chega no ponto de ebulição, que é uma reta com inclinação nula. Então, olha só, no ponto de ebulição, o ponto final do ponto de ebulição é o mesmo do início, ou seja, então aqui também não há variação na temperatura no ponto de ebulição. Depois ele vira um gás e vai aquecendo. Então, como é que a gente percebe como é o diagrama de uma substância pura? É que no ponto de fusão e no ponto de ebulição, a variação da temperatura ela é nula, ela é igual a 0. Então, se não há variação no ponto de fusão e nem no ponto de ebulição, será uma substância pura. O exemplo é a água. A água, no ponto de fusão, ela fica o tempo todo a 0 graus Celsius. Depois aumenta com o líquido. E no ponto de ebulição, é igual a 100 graus Celsius se estiver no nível do mar. Beleza, né? Agora, vamos falar da curva de aquecimento de misturas. Então, beleza, vamos pegar uma mistura no estado sólido e a gente vai aquecendo essa mistura até que chegue no ponto de fusão. Perceba que há uma inclinação no ponto de fusão, ou seja, olha só, a temperatura no ponto de fusão ela está variando. Aí até que chega no estado líquido
e começa a aquecer mais rápido, ou seja, começa a aumentar a temperatura mais rápido até que chega no ponto de ebulição. E percebam que o ponto de ebulição também há uma inclinação na retinha aqui, ó. Por quê? Porque a variação da temperatura no ponto de ebulição ela é diferente de zero. Então, está acontecendo uma variação no ponto de ebulição. Depois passa para o estado gasoso e vai indo embora. Como que a gente sabe que é uma mistura na curva de aquecimento? Quando o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a variação da temperatura é diferente de zero. Então, se há variação no ponto de fusão e variação na temperatura no ponto de ebulição, é uma mistura. O exemplo disso é a água com sal. A água com sal ela vai variar a temperatura no ponto de fusão e no ponto de ebulição também. Tranquilo, né? E agora a gente vai ver a curva de aquecimento de misturas eutéticas. Vamos lá. Olha só, a gente vai pegar essa mistura no estado sólido de novo. Aí a gente vai aquecendo até que chega no ponto de fusão. E a gente percebe que o ponto de fusão não há inclinação. Ou seja, a variação da temperatura no ponto de fusão é nula, é zero. Aí vai aquecendo, vira um líquido, até que chega no ponto de ebulição. Só que no ponto de ebulição há a variação na temperatura. Então, a variação da temperatura ela é diferente de zero. Depois vira um gás e vai indo. Então, olha só. A mistura eutética, por definição, é a seguinte. É aquela que se comporta como uma substância pura no ponto de fusão. Ah, Dudu, mas assim fica difícil. Não tem uma manha, não? Tem uma manha. Olha só. Se variar apenas no ponto de ebulição, ebulição começa com E. Eutética também começa com E. Então, vai ser uma mistura eutética. Repetindo, se variar apenas no ponto de ebulição, é uma mistura eutética. Mas, por definição, é aquela mistura que se comporta como uma substância pura no ponto de fusão. Porque, lembra que nas substâncias puras, nem no ponto de fusão e nem no ponto de ebulição há a variação da temperatura? Então é isso. Se variar apenas no ponto de ebulição, mistura eutética. E um exemplo de mistura eutética é uma liga metálica, que é uma mistura de chumbo com estanho. Então, o chumbo misturado ao estanho, formando uma liga metálica, ela tem esse comportamento. Não vai variar no ponto de fusão, mas vai variar a temperatura no ponto de ebulição. Logo, chumbo com estanho, que é uma liga metálica, é uma mistura eutética. Beleza, né? E finalmente chegamos à última curva de aquecimento, que é sobre as misturas azeotrópicas. Então, mais uma vez, a gente começa com um sólido, e a gente aquece até o ponto de fusão, onde há uma inclinação no ponto de fusão, que isso quer dizer que houve a variação na temperatura no ponto de fusão. Depois vira um líquido. Aí vai até o ponto de ebulição, onde não há a inclinação da reta no ponto de ebulição. Ou seja, no ponto de ebulição não há variação na temperatura. Depois vira um gás e vai indo. Então, como é que eu sei o que é uma mistura azeotrópica? Uma mistura azeotrópica é aquela mistura que se comporta como uma substância pura no ponto de ebulição. Dudu, mais uma vez, tem uma manha? Sim, ela é o inverso da eutética. Lembra que a eutética ela vai variar apenas no ponto de ebulição? Então, se variar no ponto de fusão, é a azeotrópica, porque vai ter só misturas especiais eutéticas e azeotrópicas. Então, se variar no ponto de ebulição, é eutética. Se variar no ponto de fusão, é azeotrópica. E, mais uma vez, por definição, a mistura azeotrópica é aquela mistura que se comporta como uma substância pura no ponto de ebulição. E o exemplo de uma mistura azeotrópica é a água com álcool. Ela vai ter este comportamento.
Então é só isso, galera. Então vamos finalizar, como sempre, com um exercício e aí a gente fecha a aula de hoje, beleza? Então vamos fazer aquele exercício contextualizado de sempre no final da aula. Vamos lá. O exercício é: Hank Pym, o Homem-Formiga, precisa fazer um novo capacete de liga de estanho chumbo, 63% de estanho e 37% de chumbo, para seu novo uniforme. No seu laboratório continham 4 barras metálicas, mas não tinha certeza de quais materiais são feitos. Para ter certeza, resolveu fazer um experimento que consistia em aquecer as amostras de cada barra metálica e anotar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Com o experimento, Hank Pym construiu a tabela abaixo. Aí tem aqui a barra metálica A, B, C e D, os pontos de fusão de cada barra e os pontos de ebulição de cada barra. E a pergunta é: como o Homem-Formiga sabia que a liga de estanho chumbo é uma mistura eutética, qual barra metálica seria a correta para construir o seu capacete? Vamos pensar, bora lá. Para a gente fazer esse exercício, tem que saber analisar a tabela e saber qual é o comportamento das substâncias puras, misturas eutéticas e azeotrópicas. Vamos recapitular. A substância pura é aquela em que o ponto de fusão e o ponto de ebulição não há variação na temperatura. Beleza? A mistura é aquela que vai haver variação na temperatura tanto no ponto de fusão e tanto no ponto de ebulição. A mistura azeotrópica é aquela que se comporta como uma substância pura no ponto de ebulição, ou seja, vai haver variação apenas no ponto de fusão, beleza? E a mistura eutética é aquela em que ela vai se comportar como uma substância pura no ponto de fusão. Então, ela vai haver uma variação na temperatura apenas no ponto de ebulição. Então, vamos lá. A barra A não está variando nem no ponto de fusão e nem no ponto de ebulição. Logo, a barra A é uma substância pura. Beleza? A barra B está variando a temperatura nos pontos de fusão e nos pontos de ebulição. Tranquilos isso? Então, ele é uma mistura, nem eutética, nem azeotrópica. Então, a barra B não pode ser. Então, a gente vai ficar entre C e D. Vamos olhar a D primeiro. A D ela está variando apenas no ponto de fusão e está comportando-se como uma substância pura no ponto de ebulição. Logo, isso aqui é uma mistura azeotrópica. E ele quer uma mistura eutética, porque aí prova que é uma liga de estanho chumbo. Então, vamos para C. A C, lembra da aula que eu falei que tem uma manha que fala o seguinte: se variar apenas no ponto de ebulição que começa com E, então é uma mistura eutética. Então, vamos analisar a barra metálica C. No ponto de fusão não varia a temperatura e no ponto de ebulição está variando a temperatura. Se varia a temperatura apenas no ponto de ebulição, é uma mistura eutética. Então, ele vai ter que usar a barra metálica C. Beleza? Fechou? Tranquilo, né? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, que a aula tenha sido bastante clara. E que se tiverem dúvidas, sempre só colocar no comentário aqui embaixo, tá beleza? E mais uma vez, para quem não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele like e até a próxima aula. Falou, galera. Fui! Tchau, tchau!